A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que eu venho mais uma vez, não ministrar, mas meditar com os irmãos acerca da Palavra de Deus, com uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Então nós iremos meditar na lição de número 5 da nossa revista, que traz no seu bojo o seguinte tema: Zorobabel recomeça a construção do templo. Embora fale sobre a construção do templo, mas nós iremos abordar nessa lição acerca do ministério e do dom de profecia, ou seja, o ministério de profeta e o dom de profecia. E os textos, então, que foram escolhidos para essa lição se encontram no livro de Esdras, no capítulo 5, versículos 1 e 2, também no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículos 1 e 12, e também no livro do profeta Jeremias. Profeta Zacarias, que se encontra no capítulo 4, no versículo 6 até o versículo 10. Então, para que nós possamos adentrar aí na questão do ministério de profeta e também no dom de profecias, o escritor da revista ele traz como pano de fundo a história de Israel quando eles voltam do cativeiro babilônico sob o decreto do rei Ciro. Então, quando Israel volta da Babilônia, após 70 anos de cativeiro, após eles passarem por um processo de limpeza espiritual, e também uma limpeza de vícios e pecados, então Deus levanta um grande rei que vem dominar sobre muitos reinos, rei Ciro. E Ciro consegue então adentrar a cidade fortificada, a Babilônia, e Babilônia fica então sob o seu domínio do Império Medo-Persa. Depois de tomar Babilônia, então Ciro assina o decreto dando liberdade ao povo judeu de voltar para a sua terra. E mais do que isso, Ciro determina que o templo do Senhor seja reconstruído e ele devolve todos os utensílios da casa de Deus. Quando o povo volta, há uma grande comoção, há uma grande alegria por estar de volta à sua terra, de volta às suas raízes, de volta à terra prometida. Então há grande choro, a grande comoção, a grande alegria, a renovação de aliança diante do Senhor. E o povo então começa uma reconstrução daquela nação, a reconstrução de Jerusalém, e também começam a reconstruir as suas vidas. Mas é interessante, irmãos, que o povo que estava naquela terra, além dos samaritanos do Reino do Sul, o povo que havia sido colocado naquela terra, o povo estrangeiro, eles não queriam de forma nenhuma que a nação de Israel fosse restaurada. Eles não queriam de forma nenhuma
aquele povo de volta ali. Eles não queriam que aquele povo tomassem as suas terras de volta, tomassem a sua posição de herdeiros daquela terra. Então aquele povo que estava ali começou a se levantar contra a restauração de Jerusalém e a restauração do templo do Senhor. Então havia os inimigos externos e também os inimigos internos de Israel. Também naquele contexto, o povo que havia ficado naquela terra, uma parte do povo de Israel pobre, que Nabucodonosor deixou naquela terra, eles contraíram casamentos mistos, ou seja, o povo de Israel casando com estrangeiro, e haviam abandonado o culto a Deus, havia abandonado as leis de Deus. Então, aquele povo estava mergulhado na miséria, na pobreza, longe de Deus, e eles estavam sendo dominados por outros povos. Quando então chega a época de Deus restaurar Jerusalém, restaurar a sorte de Judá e o trono de Davi. Então, com a volta do povo da Babilônia, houve uma grande resistência naquela época para que aquele povo não reconstruísse Jerusalém, não reconstruísse a casa de Deus ou o templo de Deus. Então, embora houvesse alegria, houvesse prantos de alegria, embora houvesse o desejo de restaurar a casa do Senhor, de restaurar aquela terra, grandes eram os inimigos e fortes eram os inimigos de Israel. Então Zorobabel, quando chegou da Babilônia, junto com a primeira leva de pessoas que voltaram para Jerusalém, com muita alegria ele colocou os fundamentos da casa de Deus, ou seja, os alicerces da casa de Deus foram colocados e eles começaram então a restaurar o templo. Mas com a grande perseguição, como os inimigos eram fortes, e como eles não davam paz, eles estavam sempre intentando alguma coisa para que Israel não obtivesse sucesso com a reconstrução do templo, aquele povo desanimou. Eles começaram a desanimar e foram abandonando a reconstrução do templo do Senhor. Eles deixaram-se vencer pelo desânimo, pelo cansaço. E cada um então começou a buscar a sua própria vida, a sua própria sorte. Cada um tomou um caminho e disse: olha, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família, vou cuidar das minhas terras, eu vou cuidar dos meus bens. Porque não adianta lutar. Os inimigos são fortes. Nós somos pobres, nós estamos em pobreza, nós estamos enfraquecidos. Embora o rei da Pérsia tenha nos dado o aval e o direito de reconstruir o templo, de reconstruir a nossa vida diante de Deus, mas nós não temos forças para isso. Então cada um começou a seguir a sua vida e abandonaram então a reconstrução
do templo do Senhor. Abandonaram a reconstrução da casa de Deus. E queridos, a reconstrução da casa de Deus era a obra mais importante que aquele povo precisava fazer antes de começarem a reconstruir as suas casas, antes de começarem a reconstruir as suas vidas. Porque a restauração da casa de Deus representava mais uma vez a comunhão com o Senhor dos Exércitos. A reconstrução do templo significava que Deus mais uma vez estava no centro da adoração de Israel. A reconstrução do templo significava o fato de Israel estar de volta e de forma definitiva naquela terra. Era como se eles cravassem novamente a bandeira naquela terra e dissessem: nós estamos de volta no caminho e de volta na herança que Deus nos deu. E nós iremos reconstruir. Por isso os inimigos não queriam que eles reconstruíssem o templo. Porque uma vez o templo reconstruído, os inimigos sabiam que Israel estariam de uma vez por todas de volta e de posse da terra que Deus lhes havia dado. Então eles fizeram de tudo. Eles colocavam pessoas no meio do povo para desanimar, para falar: olha, não adianta reconstruir, não vai dar em nada, isso é perca de tempo. Eles alugavam pessoas influentes para, de forma política, tentar desestabilizar o povo de Israel, amedrontar Zorobabel, amedrontar o governo, amedrontar a liderança de Israel. E eles até mesmo foram atrás do rei da Pérsia para questionar a construção daquele templo. Sabe por quê, queridos? Aquele templo construído, ele significava a restauração espiritual de Israel. Por isso que o diabo luta tanto contra a igreja, luta tanto contra a sua vida. Porque ele sabe que uma alma restaurada, ele sabe que uma família restaurada, ele sabe que uma igreja no centro da vontade de Deus, sabe que uma igreja que tem Deus como centro da sua adoração, uma família submissa a Deus, o diabo sabe que essa família, essa pessoa, essa igreja impõe grandes derrotas às trevas. Que uma alma restaurada na presença de Deus, ela constitui-se como um grande perigo para as trevas. Oh, irmãos, porque uma alma na mão de Deus, tendo seu Deus como centro da sua vida, ela é capaz de mudar o rumo das nações. Ela é capaz de trazer restauração às vidas perdidas. Ela é capaz de fazer com que o inferno
retroceda em suas ações. Uma alma que tem Deus no centro da sua adoração é capaz de incendiar os corações. É capaz de mudar a história de cidades inteiras. Por isso o inimigo luta noite e dia para que você, para que eu, para que a igreja não tenha sucesso, não se firme diante da presença do Senhor. O diabo, noite e dia, ele luta para introduzir alguém no centro da nossa adoração que não seja o nosso Deus. E vendo aquele povo de Israel, então vendo que a luta ela era grande, que era trabalhoso reconstruir o templo, eles desanimaram. Como isso fala aos nossos corações, irmãos? Quantas vezes você já iniciou orações para que Deus trouxesse avivamento, para que Deus salvasse almas, para que Deus curasse? E no meio do caminho, você se sentiu cansado e desanimado e abandonou o seu compromisso. Quantas vezes você pegou numa Bíblia e sentindo fogo no seu coração, você esboçou um sermão e você disse: agora, Senhor, eu vou ser um pregador da Tua palavra, eu vou fazer missões, eu vou fazer a Sua obra. E logo adiante, por causa de algumas dificuldades, por causa de alguns empecilhos, você abandonou o propósito que você colocou diante do seu Deus. Quem sabe Deus te levantou como um levita nessa terra, para cantar com unção, com amor, a ponto de fazer os corações derreter. E quantas vezes você pegou um violão para aprender a tocar? Quantas vezes você sentou na frente de um teclado e falou: agora eu vou aprender a tocar, porque eu quero me dedicar a esse ministério, eu quero fazer a obra para Deus. E sentindo-se cansado e desanimado, você abandonou os seus propósitos. Quem sabe você colocou em seu coração jejuar 3 vezes por semana, buscar a presença de Deus e restaurar a sua comunhão com Deus. Mas se sentindo fraco e sentindo que os inimigos são mais fortes do que você abandonou os seus propósitos. Israel estava assim. Eles haviam começado uma grande obra de restauração, de comunhão, um propósito lindo de reerguer a casa de Deus, de responder ao chamado de Deus, de cumprir a vontade do Senhor de reconstruir o templo. Mas os inimigos se levantaram e eles, desanimados, abandonaram a obra do Senhor. Queridos,
Mas saiba de uma coisa: Deus sempre vai intervir em favor da sua obra, em favor dos seus decretos, em favor das suas promessas. Deus sempre virá. E naqueles dias em que o povo estava desanimado, em que o povo estava abandonando os projetos de Deus, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. E Deus, usando aqueles profetas, Deus chamou a atenção daquele povo para a importância da reconstrução da sua casa. Deus levantou Ageu e disse a Ageu: vá falar com Zorobabel. Queridos, Israel voltou para Jerusalém aproximadamente em 538 depois de Cristo. E a obra foi parada até aproximadamente 521 a.C. A obra ficou parada aproximadamente 17 anos. Aquele povo abandonou a obra e começou a buscar os seus próprios interesses. Então Deus levanta Ageu e levanta Zacarias e diz assim: olha, vá falar com Zorobabel, porque a minha casa deve ser reconstruída. O meu templo deve ser reerguido para que eu esteja no meio de vocês e para que eu me alegre no meio de vocês. E Ageu então se levantou e animou o coração de Zorobabel, dizendo: levante-se, não tema os inimigos, porque Deus é conosco. E continue a reconstrução do templo. Deus também levantou Zacarias, e Zacarias foi ao encontro de Zorobabel, e Deus falou assim: Zorobabel, não é por força nem violência, mas é pelo meu espírito. Ou seja, Deus disse: eu vou agir nos corações, eu vou agir no meio do meu povo, eu vou tocar nos corações necessários para a reconstrução do templo. E não tema os inimigos, porque eu sou com vocês, porque eu estou com vocês. E Zacarias foi até então ao sumo sacerdote Josué. E Deus disse: Josué, as suas vestes estão sujas. Mas saiba de uma coisa: eu perdoarei os seus pecados. Eu te darei vestes limpas, Josué. E tu estarás no meio do meu povo trazendo restauração. E Ageu chama o povo e diz: escute, há pobreza no meio de vocês, a falta de colheita nos campos, o leite que secou, os rios que secaram. Isso está acontecendo porque vocês abandonaram
a reconstrução da casa de Deus, a ponto de construírem as suas casas com fino acabamento. Ou seja, vocês estão dando muito mais importância à vida de vocês, ao luxo. Vocês estão dando muito mais importância ao luxo das casas de vocês e ao conforto do que a intimidade com o seu Deus, do que a comunhão com o seu Deus, a ponto de abandonarem a construção da casa do Senhor. Então Deus diz: subi ao templo e trazei madeira, trazei pedras e reconstruí a minha casa. E eu os abençoarei e estarei no meio de vocês. E eu abençoarei os seus campos, eu abençoarei as suas plantações, eu abençoarei os seus rebanhos, e eu estarei no meio de vocês e me alegrarei com vocês. Então, queridos, naquele momento em que o povo estava derrotado, derrotado internamente, cabisbaixo, Deus levanta 2 homens para chamar aquele povo para a peleja. Deus chama 2 homens para que eles pudessem reanimar o coração daquele povo. 2 profetas levantados pelo Senhor para que o povo pudesse ser animado novamente a reconstruir a casa de Deus. Olhe para a sua geração, olhe para a sua casa, olha para a igreja dos seus dias, olha para esse mundo que perece, e eu te pergunto, será que nos seus dias não está precisando de profetas que anime os corações, que apresente Deus como aquele que é capaz de trazer vida, de mudar as vidas, de mudar a história, de mudar a sorte? Olhe para dentro de si. Será que Deus nunca tocou no seu coração para você se levantar e fazer algo em prol do reino de Deus? Será que Deus nunca falou com você: filho, filha, levante-se, abra a tua boca, profetiza? Filho, filha, levante-se e venha trabalhar na seara. Eu tenho certeza que Deus já te chamou para que na sua geração, para que nos seus dias, você seja uma voz profética, você seja um instrumento nas mãos do Senhor para animar os corações, para direcionar os corações nos caminhos do Senhor, para fazer com que muitas almas se rendam a Deus, para fazer com que muitos que estão desanimados e afastados retornem ao caminho.
para responder ao chamado de Deus. Segundo o comentarista da revista, ele diz que o ministério profético, ele enaltece a Deus e ele dá testemunho da presença de Deus e de que Deus está conosco. A Bíblia diz que não havendo profecias o povo se corrompe. Agora aqui nós entramos numa parte, queridos, técnica da lição, onde o escritor vai separar o ministério de profeta do dom de profecias. Porque no Antigo Testamento, o profeta, ele não era aquela pessoa que você apenas consultava a Deus. Ele não era aquela pessoa que apenas Deus mostrava o que haveria de vir no futuro. Não. O profeta era uma pessoa levantada por Deus para trazer o povo de volta à fidelidade à sua palavra. Então as pessoas têm a impressão, a tendência de achar que profeta era aquele que sempre se manifestava falando acerca do futuro, acerca daquilo que Deus iria fazer. Mas não, o profeta era aquela pessoa que Deus levantava em momentos de crise para trazer o povo de volta para a presença de Deus. E sim, ele era usado muitas vezes por Deus para trazer esclarecimentos acerca do futuro, acerca dos projetos de Deus, acerca daquilo que Deus iria fazer no futuro. Mas não era só isso. O profeta também, muitas vezes, ele era procurado para que ele pudesse buscar a Deus e trazer uma palavra ao povo. Então, o profeta do Antigo Testamento era usado dessa forma. Ele era um arauto de Deus, ele era uma voz de Deus no meio do povo, para que o povo não se desviasse do caminho. Então, muitas vezes no Antigo Testamento você vai ver o profeta levantando a sua voz contra os governadores, porque eles estavam pecando contra Deus, por abandonarem os pobres, abandonarem as viúvas, por serem desonestos, por introduzirem coisas no meio do povo de Israel que Deus detestava. E o profeta se levantava como arauto de Deus para trazer conserto. E o profeta de Deus no Antigo Testamento, então, era uma ponte de Deus entre o homem e Deus. Então Deus usava o profeta para fazer com que o povo se voltasse para Deus. O profeta não era tido como uma pessoa apenas para falar acerca do futuro, um adivinho, não. O profeta era uma voz de Deus no meio do povo para que o povo andasse de forma correta diante do Senhor. No Novo Testamento, há o dom de profecia, que difere do ministério de profeta. Algumas aulas atrás eu falei que o ministério de apóstolo, ele era como que o ministério do profeta, ou ele estava no mesmo patamar do profeta do Antigo Testamento. Porque a eles foram dadas revelações acerca da palavra de Deus e do reino de Deus. Então havia os profetas do Antigo Testamento e no Novo Testamento os apóstolos que estavam no mesmo patamar. E havia também, e há também no Novo Testamento o dom de profecias, que é um dos 9 dons que Paulo apresenta em 1 Coríntios, o dom de profetizar.
E aqui na lição, o querido escritor vai colocar que o profeta do Novo Testamento é o pregador da palavra de Deus, né? Aquele que se dispõe a ler a palavra de Deus, a buscar a presença do Senhor e ensinar as profecias bíblicas ao povo de Deus. Porque nós entendemos, queridos, que as profecias de Deus se encerraram com o fechamento do cânon das Escrituras. Nós não precisamos de novas revelações para compreender a vontade de Deus. Porque Deus já revelou o seu coração, Deus já revelou os seus sentimentos, Deus já revelou a sua intimidade, Deus já revelou os seus projetos através do seu Filho Jesus Cristo e da sua palavra escrita que nos foi transmitida pelos santos apóstolos. Então, de fato, o pregador, ele é um profeta de Deus, um arauto de Deus, porque ele cumpre a mesma função do profeta no Antigo Testamento. Através da palavra de Deus, ele traz o povo para a presença do Senhor, ele cobra uma posição santa, ele cobra uma posição de reverência, de fidelidade, ele traz o povo para junto de Deus, e ele trabalha de forma que o povo não se desvie da palavra do Senhor. Só que eu tenho algumas reservas, irmãos, em relação a algumas coisas que foram colocadas aqui na revista. E humildemente eu quero falar acerca dessas reservas. Porque às vezes as pessoas, para defender uma posição, elas praticamente anulam a outra. Então, o Novo Testamento, ele trata o pregador, sim, como o profeta, que está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, quando fala a respeito dos ministérios que Deus levantou primeiro os apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas sempre que a igreja trata desse assunto de profeta, de que o pregador é o profeta, muitos escritores e pregadores, eles anulam o dom da profecia. E o dom da profecia é bíblico. Quem tem o dom da profecia não quer dizer que ele é um profeta igual era o profeta do Antigo Testamento. Mas ele está... deixa eu procurar uma palavra aqui, ele está imbuído de um serviço de Deus e ele recebeu um dom especial de Deus. Porque vez ou outra Deus precisa levantar um profeta para nos chamar a atenção, para acalmar o nosso coração, para trazer uma palavra ao nosso coração. Quantas vezes nós estamos aflitos com um parente numa enfermidade, numa cama, em um leito, né? E a Bíblia, ela não vai nos dizer se o nosso parente vai morrer ou não. E aí, eu acho que os irmãos vão me entender. Mas no meio daquela aflição, Deus levanta um irmão. E Deus usa aquele irmão e diz: olha, eis que eu te digo que o teu parente não vai morrer, não vai descer à sepultura. Eis que eu te digo que eu vou manter a vida daquele a quem você ama, e Deus fala conosco. O problema, irmãos, é a irresponsabilidade
de muitos irmãos que têm o dom da profecia. Esse dom tão maravilhoso dado por Deus. Pessoas que não têm responsabilidade e acham que a qualquer momento, se você pedir uma oração, ele é obrigado a profetizar alguma coisa para você. Ou às vezes até por orgulho, para se mostrar mais elevado, mais santo, mais cheio do Espírito Santo. As pessoas sempre querem ser usadas em profecias. E de fato nem sempre Deus está falando não, irmãos. Muitas vezes Deus fica calado sim. Mas o fato de algumas pessoas serem irresponsáveis com o dom de profecia, isso não nos dá o direito de abafar ou de querer extirpar esse dom tão maravilhoso que é dado pelo Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos ser crentes maduros, né? Maduros na fé, deixarmos de ser meninos na fé. Em Deuteronômio, Deus diz assim: olha, se um profeta se levantar em meu nome e ele falar alguma coisa e aquilo não se cumprir, saiba que não fui eu que falei, vocês não devem temer aquele profeta. Vocês não devem dar ouvidos àquele profeta. E Deus diz mais ainda: olha, se algum profeta se levantar e falar no meu nome, aquela profecia se cumprir, mas depois ele começar a fazer vocês se desviarem, ensinando coisas que é contra aquilo que eu vos ensinei, que eu vos falei, não temais esse profeta e não devem dar ouvidos a eles. Então é isso que Deus diz. Então o que eu vejo são dois extremos, irmãos. Né? As pessoas às vezes, para defender a igreja, e aí eu vejo até uma boa intenção, né? Com medo de que a igreja se desvie por conta de profetas irresponsáveis. Às vezes a gente começa a combater certas coisas, mas nós devemos combater com responsabilidade, porque o dom de profecias está na Bíblia. Queridos, eu estava certa feita numa escola dominical. Eu não era o professor. E o irmão estava dando aula. Isso numa igreja pentecostal. E ele falava tanto contra o dom de línguas estranhas, tanto contra o dom de línguas estranhas, que certa feita, né, em um momento da aula, um irmão pediu a palavra e falou assim: olha, eu não sei para que os irmãos falam em línguas estranhas, porque é um dom que não serve para nada. E eu, sinceramente, eu costumo ser muito manso, mas nesse dia quando eu vi, eu já havia pedido a palavra. E eu falei o seguinte, que o dom de línguas estranhas estava na Bíblia, era um dom do Espírito Santo. E que Deus não daria um dom para a igreja que não valesse nada, não tivesse nenhuma importância. E que o dom de língua estranha, ele tinha sua importância na igreja. Tanto que Paulo diz o seguinte: olha, buscai os melhores dons. Eu quero que vocês busquem o dom de profetizar. Mas não proíba o falar em línguas estranhas. Porque Paulo disse que a profecia é para os de dentro, mas as línguas estranhas é sinal para os de fora. Porque precisa haver uma coerência, precisa haver um equilíbrio. Então nós não devemos apagar o dom de profecias do nosso meio, mas nós devemos orar para que Deus levante profetas responsáveis, profetas que tenham intimidade com Deus, que tenham cuidado ao falar no nome de Deus.
E que Deus também levante pregadores para profetizar a palavra de Deus, para nos trazer pregações que nos edifiquem, que nos animem, que nos faça voltar ao centro da vontade de Deus, que restaure as nossas vidas, que restaure o nosso ânimo. Pois Ageu e Zacarias foram levantados por Deus. Aquele povo foi animado e eles enfrentaram os seus inimigos e reconstruíram a casa de Deus. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, não é você que Deus está levantando como profeta nessa geração. Quem sabe não é você que Deus tem tocado no coração para se levantar como arauto do Senhor e restaurar, aleluia, a palavra de Deus, restaurar as famílias, restaurar os corações. Quem sabe não é você que Deus está levantando. Se Deus tem tocado no seu coração, eu te aconselho, levante-se como arauto de Deus, como profeta do Senhor na sua geração e profetiza, aleluia. Profetiza, ensina a palavra, anima os corações, anima o povo, restaura as famílias, restaura o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Faz a obra de um profeta nessa terra e cumpre o chamado de Deus na sua vida. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus restaure os nossos corações e nos levante como profeta e arauto do Senhor nessa terra. Como um Ageu, como um Zacarias, como um Jeremias, como um Isaías, como Ezequiel, que profetiza sobre o vale dos ossos secos e Deus traz vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A minha oração é que Deus fale ao seu coração e que você possa se levantar nesses dias como profeta do Senhor para animar os corações, trazer ânimo, fé, vida e alegria ao coração dos aflitos e dos desanimados. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo toque no seu coração, em o nome de Jesus.